Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 14. Velho Testamento. Salmos 34, o capítulo, a partir do versículo 14. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever e compartilhe a mensagem. Dá um joinha se você gostar da mensagem. Vamos à palavra. Salmos capítulo 34, versículo 14, diz o seguinte: Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Preste bem atenção. Tem muitas pessoas que elas não são libertas. De repente, essas pessoas, elas estão dentro das igrejas, já têm um tempo dentro da igreja, mas ainda elas não se libertaram. E por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ao invés de começar a praticar aquilo que é bom aos olhos de Deus, ela ainda continua praticando aquilo o que é mal. E se de fato e de verdade a pessoa ela quer se aproximar de Deus, ela quer se liberta do mal, é necessário que ela venha se apartar do mal. O que é se apartar? É se afastar. Então, tudo aquilo que nós sabemos que é errado aos olhos de Deus, que é pecado, iniquidade, tudo isso é necessário que seja afastado das nossas vidas. Nós temos que abrir mão dessas coisas e temos que praticar o quê? Aquilo que é bom aos olhos de Deus. Até mesmo é necessário a leitura da palavra, da Bíblia Sagrada e a meditação, porque justamente é a Bíblia que mostra para mim, para você, aquilo que é certo e aquilo que é errado aos olhos de Deus. Porque muitas vezes tem pessoas que elas não leem a Bíblia, não meditam na palavra do Senhor e de repente elas têm certos costumes, certos hábitos, práticas, que ela pensa que não tem problema, que está certa, mas muitas vezes, aos olhos de Deus, aquilo que ela está fazendo é errado. Então, a pessoa meditando na palavra, a palavra vai mostrar para ela o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, e assim a pessoa ela vai se afastando do pecado, daquilo que desagrada ao Senhor, e ela vai começar a praticar, a fazer o que é bom aos olhos de Deus. E assim, através disso, essa pessoa ela será liberta do mal, será liberta dos vícios. Porque entenda, se a pessoa continua fazendo aquilo que é mal, então o mal, os demônios, eles serão atraídos por essa prática má da pessoa e estarão na vida dela. Mas quando a pessoa decide obedecer, fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus,
então essa pessoa estará atraindo a atenção de Deus para si. Lógico, o demônio vai vir para tentar tirar ela do caminho, mas é necessário que ela faça o quê? Força de vontade, para que assim ela esteja na presença de Deus, fazendo o que é bom aos olhos do Senhor. Ainda no versículo 14, o restante, diz o seguinte: procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Ou seja, se a pessoa ela quer paz na vida dela, ela quer ser uma pessoa de paz, ter paz com os outros, é necessário que por parte dessa pessoa venha ter um empenho, venha ter um esforço dela, para que assim ela alcance o quê? Essa paz é de repente através do procedimento dela, através daquilo o que sai da boca dela. Então, através dessas coisas, a pessoa ela pode manter a paz na vida dela quando ela não fala aquilo o que ela não deveria falar, muitas vezes em grupo, ou até mesmo de repente, quando ela absorve no coração dela coisas negativas, no caso, que acabam quebrando a paz que está dentro dela. Então, nós temos que tomar cuidado naquilo que nós falamos e nós temos que tomar cuidado e não podemos absorver em nossos corações coisas que sabemos que podem tirar a nossa paz. Continuando a leitura da palavra, versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então, os olhos de Deus, eles estão sobre a vida dos justos. Quem que são os justos? No caso, é aqueles que praticam a justiça, é aqueles que obedecem a palavra do Senhor falando claramente, aqueles que receberam o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador. Então essa pessoa que ela procura viver em obediência à palavra de Deus, os olhos de Deus estarão sobre a vida dessa pessoa e Deus ele vai ouvir as orações que essa pessoa fazer. Certa vez, eu atendi uma pessoa e a pessoa disse o seguinte: pastor, ora por mim, porque eu tenho a certeza que Deus ele vai ouvir a sua oração, que a oração é do Senhor, é a oração de quem é uma autoridade espiritual. Deus ele ouve, a sua oração tem mais poder do que a minha. Negativo, a pessoa estava equivocada. Eu expliquei para ela. Entenda que nós lemos que Deus ele ouve a oração do justo. Então, não depende de cargo, não depende de posição, que fulano, que Beltrano está mais próximo de Deus, ciclano está mais afastado, negativo. Deus ele ouve a oração do justo. Então a pessoa, ela tendo cargo ou não, isso não vai contar. Mas o que Deus vai contar no caso, o que Deus vai somar, o que Deus vai olhar, é se a pessoa ela é obediente à palavra dele. Então, se você for justo, os olhos de Deus estarão sobre a sua vida e Deus vai ouvir as suas orações, o seu clamor.
Agora, preste bem atenção no versículo 16, que é o oposto, ó. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Olha só, então se a pessoa ela não se converter, ela continuar fazendo aquilo que é mal aos olhos de Deus, é a face de Deus, o rosto do Senhor estará contra essa pessoa. Deus, ele não estará ao favor dessa pessoa. Continuando, versículo 17, clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Entenda que o fato de servirmos a Deus, de buscarmos o Senhor, é de sermos fiéis, de sermos justos. E isso não vai nos isentar dos problemas, das adversidades. E as provas vão surgir, as tribulações, as aflições, elas vão surgir. Só que há um porém. Aqui, como nós acabamos de ler, no versículo 17, Deus, ele livra o justo de todas as suas tribulações. Agora, esse livrar, entenda, não é que nós não iremos passar, não. Nós iremos passar, e dentro dessa tribulação, dentro desse problema, dentro dessa adversidade, Deus, ele vai trazer a vitória para as nossas vidas. Deus, ele vai ouvir o nosso clamor, as nossas orações, e vai nos responder. Um exemplo, Daniel, ele foi jogado na cova dos leões, e foi dentro da cova dos leões que ele teve a vitória e a resposta. Deus enviou um anjo e calou a boca do leão. Sadraque, Mesaque, Abednego, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas Deus estava com eles naquela fornalha, e dentro daquela fornalha Deus trouxe a resposta para os seus servos. Então, esse livrar de Deus justamente é a resposta do Senhor no meio da tribulação, da aflição. E para a gente finalizar, versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Então Deus, ele está perto daquele que tem o coração quebrantado, ou seja, a pessoa que o coração dela é sensível à voz do Espírito Santo, a pessoa que de repente ela pode até estar errada, mas ela vai reconhecer o erro dela, ela vai ser humilde de espírito, ela vai reconhecer que ela precisa mudar, que ela precisa melhorar, e lógico, ela vai colocar isso em prática, vai procurar a ser justa, a obedecer a palavra do Senhor. Então, essa pessoa que ela tem o coração quebrantado, Deus vai estar perto dela. Mas se a pessoa for um coração duro, um coração de pedra, uma pessoa rebelde, uma pessoa que não reconhece os erros dela, que não quer mudar, então Deus não poderá estar perto dessa pessoa. Então seja justo diante do Senhor, tenha o coração quebrantado, e Deus estará na sua vida e vai ouvir
as suas orações. Forte abraço, fique na paz.